Bom, dentro da política do segundo reinado, nós vamos agora dar um destaque maior, né, para a construção do parlamentarismo aqui no Brasil. Ou seja, o modelo político do Brasil que foi estabelecido na Constituição de 1824 vai ser alterado aqui. Nós vamos ter agora um novo modelo que é o modelo parlamentar, inspirado nas ideias lá da Inglaterra. Mas antes disso, toda a política que envolve aí o segundo reinado, principalmente a partir de 1847, é uma política que a gente vai chamar de política de conciliação. A ideia era resolver de uma vez por todas os conflitos políticos que existiam entre liberais e conservadores, que existiam desde o período regencial. E foram três fatores responsáveis por essa paz, por essa conciliação política. Primeiro, a grana do café. O fato do Brasil estar com a sua economia em expansão e estar resolvendo seus problemas econômicos em função das finanças do café. As exportações estão cada vez maiores, o dinheiro está entrando. O Dom Pedro II vai fundar também um ministério chamado Ministério da Conciliação, onde nesse ministério nós vamos ter o afastamento, ele é responsável pelo afastamento dos políticos radicais. Afastamento dos radicais. Dentro desse ministério existiam políticos moderados, tanto do Partido Liberal como do Partido Conservador. E os radicais foram afastados da política. E todos os conflitos que houvesse entre liberais e conservadores seriam resolvidos dentro do ministério, por esses políticos moderados, liberais e conservadores. E nós vamos ter a construção do parlamentarismo, como já citado. Vamos ver como é que funciona o parlamentarismo, primeiro lá na Inglaterra. Bom, o parlamentarismo inglês, né, que foi fundado aí logo depois da Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, né, funciona da seguinte maneira. Nós temos eleições para a escolha de um poder legislativo, que é o parlamento, dentro de um regime bipartidário. Então vamos supor aqui números totalmente hipotéticos, ok? Partido X e Partido Y. O Partido X conseguiu 73 cadeiras no parlamento e o Y 62 cadeiras no parlamento. Okay? Então o Partido X tem a maior parte das cadeiras do parlamento. Pois bem, um desses caras, um desses políticos do partido que conseguiu a vitória, deverá ser escolhido por todo o parlamento por maioria absoluta, coisa aí de 4/5 do parlamento, para o cargo de primeiro-ministro. Portanto, né, o parlamento escolhe o primeiro-ministro. E quem vai participar dessa escolha? Até mesmo o partido de oposição. Quase todo mundo tem que concordar com isso, né? Esse primeiro-ministro vai ser o chefe do poder executivo, aquele que governa, né? E ele é quem vai criar, vai convocar um ministério. E esse ministério só começa a governar junto com esse primeiro-ministro, que foi escolhido pelo parlamento, depois de receber um voto de confiança de todo o parlamento. Portanto, o poder legislativo precisa aprovar o poder executivo. Caso o parlamento não aprove este ministério, esse ministério é fechado e um outro ministério será convocado até que o parlamento aceite esse poder executivo como um todo. Ou seja, o poder executivo se adapta ao poder legislativo. Como que vai funcionar no Brasil, né, o parlamentarismo? Nós vamos ter aqui eleições, né? Dentro dessas eleições nós temos a escolha de um parlamento, de uma assembleia que vai exercer o poder legislativo de uma maneira bipartidária, liberais e conservadores. Não existia diferenças ideológicas claras entre eles, né? Eram só dois partidos políticos. Vamos supor que os liberais tenham maioria, 73, e os conservadores, 62. Um dos políticos do Partido Liberal deverá ser escolhido para exercer o cargo de presidente do Conselho de Ministros. Presidente do Conselho de Ministros. Que seria o primeiro-ministro, né? Se a gente comparar com o da Inglaterra, né? Presidente do Conselho de Ministros. Ok? Só que quem que escolheu esse presidente do Conselho de Ministros? Se fosse na Inglaterra, ele seria escolhido pelo parlamento inglês. Aqui no Brasil, não. Quem vai escolher vai ser o poder moderador, exercido pelo imperador Dom Pedro II durante o segundo reinado. Portanto, é o poder moderador que vai escolher um dos deputados do partido que venceu as eleições, né? Lembrando que essas eleições foram censitárias, só pode participar delas quem tem poder aquisitivo. E é esse mesmo poder moderador que vai ajudar o primeiro-ministro a convocar um ministério, né? Ou seja, o ministro da guerra, o ministro da economia,
todos os outros ministros que vão ter aqui. Ou seja, esse ministério vai ser convocado pelo poder moderador e pelo presidente do Conselho de Ministros, que foi escolhido pelo moderador. E só pode começar a governar depois de receber um voto de confiança do parlamento. Caso o parlamento não aprove esse presidente do Conselho de Ministros e o resto do ministério, do gabinete, é o poder moderador que vai decidir qual dos dois vai continuar existindo. Se é o parlamento, eleito de maneira censitária, ou o ministério escolhido por ele e pelo presidente do Conselho de Ministros que ele escolheu. Evidentemente que na maior parte das vezes ele escolhe a permanência do ministério. Então o parlamento é fechado, caso não ofereça o voto de confiança, e novas eleições de maneira extremamente fraudulentas, controladas por esse ministério, devem convocar um outro parlamento que aprove o poder executivo formado pelos ministros. Por isso que a gente chama esse parlamentarismo de parlamentarismo às avessas, ok? Então, olha só, analisando aqui essa lógica do poder, perceba aqui comigo, vamos lá. A gente tem lá no topo o poder moderador, e é em torno do poder moderador exercido por Dom Pedro II que nós vamos ter a maior parte das decisões políticas do Brasil. Certo? Ele controla o poder legislativo e o poder executivo do primeiro-ministro, do presidente do Conselho de Ministros. Ok? Portanto, as decisões políticas ainda estão no poder moderador, embora o governo seja estabelecido pelos ministros. Né? O poder executivo está aqui. Criar regras, criar leis, etc. Ok? Esse poder legislativo vai ser dividido entre Partido Liberal e Partido Conservador. E o poder executivo possui o controle máximo do poder judiciário, até mesmo porque os juízes são escolhidos pelo poder executivo, junto com o poder moderador, tudo sendo tutelado pelo poder moderador. Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que nós temos no topo da nossa escala política o poder moderador, e esse cara, que é o Dom Pedro II, vai promover um revezamento político entre os liberais e os conservadores aqui no cargo do poder executivo, sendo que o poder legislativo sempre vai se adaptar e vai oferecer maioria para o poder executivo. Por quê? Porque a gente tem fraude e a gente tem o controle do poder executivo sobre as eleições do legislativo. Ou seja, a gente percebe mais uma vez que todas as características liberais, a representatividade liberal do nosso regime político era de fachada, porque na verdade a gente tem o controle máximo das instituições políticas pelo Dom Pedro II e pela elite agrária brasileira, que faz parte do Partido Liberal e Conservador. Dizia-se naquele período que nada era mais parecido que um liberal no poder do que um conservador e vice-versa.